Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Matheus Batista e hoje nós vamos falar sobre o comportamento adâmico que pode estar destruindo a sua vida. Mas, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e bora pro vídeo. Bom pessoal, para a gente falar sobre o comportamento adâmico que pode estar destruindo a sua vida, eu gostaria de trazer em mente a realidade, porque a realidade ela é um fator essencial nesse comportamento. Você já parou para pensar por que é tão difícil crer nas promessas de Deus? Claro que Deus promete coisas que parecem muitas vezes impossíveis para nós, aos olhos humanos. E de fato, muitas vezes é. Porém, não é essa a questão. Porque se Ele é Deus, obviamente, Ele pode realizar aquilo que Ele promete. A questão em si é a nossa posição diante disso, de confiança, de fé ou de incredulidade. Bom, lá em Gênesis 3, nós vemos a história de Adão e Eva, e nós vemos que quando Deus faz Eva, Adão declara uma frase sobre ela, que é a seguinte frase: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Em outras palavras, Adão está dizendo, essa sim é igualzinha a mim, é semelhante a mim, ela me complementa. Então, aqui eu quero atentar para vocês que Adão ele vê em Eva outra pessoa semelhante a si mesmo, alguém que tinha as mesmas condições que ele. Mas quando Eva é tentada, ela cede, ela come do fruto. E ao comer do fruto, ela também oferece para Adão e faz com que Adão coma esse fruto também. Só que Adão ele tinha em mente a palavra de Deus, dizendo: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Adão ouviu do próprio Deus que se ele comesse daquela árvore, ele morreria. Mas você já parou para pensar por que Adão, sem ao menos titubear, sem ao menos questionar, ele simplesmente toma do fruto da mão de Eva e come? É porque Adão ele se deparou com a realidade aparente. O que eu quero dizer com isso? Quando Adão vê que Eva, sendo igual a ele, tendo as mesmas condições, logo ele coloca a palavra de Deus em xeque. Porque olhando aquilo que ele estava vendo, olhando a realidade aparente, Deus havia mentido. Porque Eva era igual a ele, tinha comido do fruto e nada aconteceu. Então Adão come também do fruto e nós sabemos o que vem no decorrer da história. Vamos atentar também para a história do rei Davi. O rei Davi foi ungido rei quando ainda era um menino. Mas, após ser ungido a rei, ele não foi para um trono. Ele voltou para o pasto para cuidar de ovelhas, para continuar sendo pastor. Bom, o que eu quero que nós atentemos hoje para a nossa realidade é que muitas vezes Deus nos promete coisas e Deus nos fala coisas. Quando nós olhamos para aquilo que Deus fala e nós olhamos para a realidade daquilo que nós estamos vivendo, nós descredibilizamos aquilo que Deus falou. Nós não cremos nas palavras de Deus, nas promessas de Deus. Esse comportamento não é só seu, não é só meu, foi também do nosso pai Adão, do primeiro homem, do primeiro ser humano da Terra. Vemos então que esse comportamento ele é um padrão que se repete em todo ser humano. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, ouvimos algo de Deus, recebemos algo de Deus, mas quando nós olhamos para as circunstâncias, nós desacreditamos, nós agimos com incredulidade. Horas, não vai acontecer. Olha só a situação que eu estou. E percebendo esse padrão bíblico que se repete também nas nossas vidas, eu percebo que é importante falar sobre esse padrão para que nós venhamos tomar cuidado e não cometer, não repetir esse mesmo erro. Porque muitas vezes Deus nos fala, não peque, não cometa tal coisa. E nós, olhando para a realidade, talvez pelo prazer que o pecado propõe, nós negociamos e negligenciamos aquilo que Deus disse. Ou muitas vezes Deus nos promete coisas boas, exemplo, um destino que Ele tem para você, mas quando você olha para a realidade atual da sua vida hoje, você renega esse destino, você não acredita que ele seja possível. Então, meu querido, é por aí que a incredulidade entra.
É por aí que a incredulidade cria raízes no nosso coração. É quando nós olhamos a vida por uma perspectiva humana apenas, por uma perspectiva daquilo que nós podemos, daquilo que nós conseguimos. E essa é uma evidência muitas vezes de que nós não estamos vivendo a vida com uma consciência espiritual, uma vida que é dependente de Deus. Então, o que eu gostaria de deixar de aplicação para você e para mim hoje é para que nós venhamos tomar cuidado para não repetir o comportamento de Adão, porque esse comportamento é um comportamento que destrói a sua vida, que destrói a minha vida e destrói a vida de todo aquele que repete esse padrão. Quando Deus fala, Ele cumpre. Hebreus 10, 23 vai dizer que nós devemos manter firme a convicção da nossa fé, porque fiel é aquele que fez a promessa. Ou seja, a realidade do cumprimento da promessa não está nas nossas capacidades, mas está na capacidade e na fidelidade de Deus, tá bom? Bom, e se esse vídeo te edificou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aí o que mais te chamou a atenção nessa narrativa de Gênesis, nesse comportamento, e se você tem esse comportamento, se você já agiu assim, tá bom? Deus abençoe, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.